Bom dia, povo de Deus. Como que vocês estão nessa sexta-feira? Eu acordei hoje com uma sensação de preguiça, porque eu não sou preguiçosa. Já arrependi em nome de Jesus, levantei, despertei e agora eu já tô bem. Então, nós estamos com a alerta laranja novamente aqui de ventos, mas em nome de Jesus. Não vai ter mais nenhuma catástrofe, não vai ter mais nenhum problema, vão só ventos que já vão embora, em nome de Jesus. Então, você que está vendo esse vídeo, ore por Lili, ore para o Senhor acalmar esses ventos, para a gente não ter mais desgraças neste lugar, em nome de Jesus. Então, se vocês escutarem algum barulho, é o vento que está batendo na porta. Hoje a nossa palavra está lá em Mateus, capítulo 6. Versículo do 19 ao 24. Vou estar lendo tudo porque eu acho importante. Então vamos lá. O título diz: o tesouro no céu, o olho puro e os dois senhores. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tanto consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras traduções, não podereis servir a Deus e às riquezas. Então, esse sermão, de Jesus, ele está falando de riquezas, de dinheiro, de bens financeiros, tá? Porque depois, mais abaixo, ele vai dizendo: portanto, não diga o que vou comer, o que vou vestir, o que vou beber. Quem busca por essas coisas são os gentios, porque Deus está no céu, olha, vê sua necessidade. Então, todo esse capítulo aqui, esses versículos, eles estão falando de dinheiro mesmo, tá? De riquezas. Então, é nisso que nós vamos focar nessa manhã, tá? Então, não ajunteis tesouro na terra. Então, talvez a gente se pergunte: então nós não temos que conquistar coisas, que desejar, que comprar uma casa, de querer ter uma vida boa, um carro bom, roupas boas, se vestir bem. E não é sobre isso que Jesus está falando. Não é sobre isso, porque no 21 vem dizendo assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. E não há problema nenhum da gente planejar, da gente sonhar, da gente desejar, da gente almejar, da gente conquistar as nossas coisas. O problema é quando o nosso coração está nessas coisas. E talvez você pense: não, meu coração não está nessas coisas. Então, vamos refletir sobre isso um pouco. E Deus vem falando que devemos juntar tesouros nos céus, aonde a traça não corrói. Então, o que seriam esses tesouros no céu, Se nós estamos na terra e a gente precisa viver, e a gente precisa ter coisas, Ninguém quer viver miserável, quer viver passando necessidade. Mas aqui Jesus, ele tá dando um ensinamento de que onde está o nosso coração, da onde precisa estar o nosso coração. Porque ele sabe e conhece as nossas necessidades, nosso Pai conhece as nossas necessidades. Então o nosso coração não tem que estar em coisas, o nosso coração tem que estar no reino e nos tesouros dos céus. O que são esses tesouros nos céus? Então eu dei uma breve pesquisada do que são esses tesouros no céu. Então, primeira coisa que eu encontrei são as boas obras. Em
Mateus 16, 27, vem falando né, do homem rico que queria, Senhor, o que eu preciso fazer, né? Ele já se achava muito bom e o que eu preciso, né, para herdar esse reino? E Jesus fala, vende tudo que tem, dá aos pobres e me siga. E como a gente já sabe, ele não conseguiu fazer. Porque por mais que ele fosse bom, se achasse bom, por mais que ele fizesse ali muitas coisas, o coração dele estava no dinheiro, o coração dele estava nas riquezas. Então, quando Deus ele te pede algo assim, é porque Deus já sabe onde está o seu coração. Não é para todo mundo que Deus vai pedir dinheiro. Não é para todo mundo que Deus vai pedir uma oferta muito generosa, muito grande. Não é para todo mundo que Deus vai falar, olha, pega o seu carro e dá para fulano. Se Deus te pedir algo desse nível financeiro, é porque Deus sabe aonde está o seu coração. E Deus quer tirar o seu coração de lá. Então, muitas vezes nós não somos aprovados dessa forma, porque nosso coração ainda está enraizado nas coisas terrenas, nos bens materiais. Porque a gente ainda não consegue ter uma visão totalmente espiritual, uma visão de reino, porque a gente ainda não tirou a nossa visão desse mundo, a gente ainda não tirou o nosso coração desse mundo. Mas a palavra diz que a nossa maior recompensa está no céu, é a coroa da vida. E é nisso que tem que estar o nosso coração. E tem também, encontrei aqui um dos tesouros do céu, é a coroa de justiça. Lá em 2 Timóteo, Jesus ele fala que Deus ele é o justo juiz e ele vai dar a coroa de justiça para ele, mas não só para ele, não só para Jesus, mas para todos aqueles que aguardam a volta e e aguardam a volta dele, a vinda dele, né? Então, essa coroa de justiça para nós é uma recompensa, é um tesouro no céu. E quando Deus ele vai falando desses tesouros, é porque ele quer encher o nosso coração de esperança, de coisas do céu. Porque quando nós ansiamos e desejamos as coisas dos céus, isso aqui da terra fica muito pequeno. Uma casa grande fica muito pequena. Muitos bens materiais, uma conta cheia de dinheiro fica muito pequeno. E não é que Deus não vai dar, ou que Deus não possa dar, ou porque Deus não queira dar. É porque a gente começa a entender que essas coisas materiais ficam muito pequenas diante do nosso tesouro celestial. E quando Deus ele começa a dizer essas coisas, é porque Deus ele quer que o nosso coração esteja lá, esteja nele, esteja no céu. E também mais um tesouro, né, que nós vamos conquistar no céu, se ele nós buscarmos, é a autoridade. Ali eu não anotei aqui o versículo, mas depois você pesquisa aí. Eu também vou pesquisar, porque eu li, eu gostei, eu quero estudar, eu nunca tinha lido. Se li, eu não lembro, né? Que fala sobre os servos e as minas. O Senhor deixa os servos cuidando das minas. São 10 minas. E o primeiro servo, né, ele fala que quando ele volta, ele diz, meu Senhor, eu cuidei aqui das suas minas, né? E elas renderam, né? Conquistaram mais minas, né? E o Senhor diz pro servo que ele é um bom servo e que ele vai dar autoridade dessas minas para ele, ou seja, o governo. A gente tem a autoridade e o governo daquilo que a gente guarda, que a gente cuida, que a gente protege, que a gente valoriza. Então, quando a gente valoriza o reino, valoriza a glória de Deus, valoriza o que tem lá para nós, quando chegar lá, Deus vai nos dar autoridade nos céus. E que vale mais do que qualquer autoridade terrena, vale mais do que qualquer tesouro terreno. É isso que tem que estar no nosso coração. Outro tesouro que eu encontrei aqui na palavra é a coroa incorruptível. Ali vai dizendo, talvez a gente pense, nossa, eu tô me abdicando de tanta coisa, né? Tô deixando de fazer tanta coisa, tô me afastando de tantas coisas. E, né, o que será? O reino
de Deus não é porque nós vamos fazer barganha, mas existe, se Deus disse que vai dar, se existe uma recompensa pelas nossas boas obras, é porque há recompensa. E não é errado, não é pecado a gente correr atrás dessas recompensas celestiais. Porque é ali que o Senhor quer que esteja o nosso coração. Senhor, eu vou fazer, porque quando chegar lá no céu, eu quero a minha recompensa, eu quero meu galardão, eu quero a minha coroa incorruptível. Então, o que é pecado? A gente querer agradar a Deus buscando recompensas na terra. Isso é errado, isso é pecado. E talvez você esteja aí correndo atrás de tantas coisas. Nossa, eu vou dar aqui uma oferta porque eu sei que Deus vai abençoar minha conta bancária por causa dessa oferta. E não é. Às vezes lá a oferta que você está dando está sendo até desviada. Às vezes você deu ali uma esmola, né? E o cara foi lá comprar cachaça, droga. Mas não é sobre isso. É sobre onde está o seu coração. Nossa, eu tô fazendo porque eu quero abençoar essa vida, eu quero abençoar essa obra. E não me importa o que vai ser feito, porque nada fica oculto, escondido. É onde está o seu coração. Agora, quando a gente faz, não sei, eu vou resistir. A minha carne quer fazer aquilo, mas eu sei que é pecado. Eu tô desejando, mas eu não vou fazer. Porque quando chegar lá nos céus, o Senhor tá anotando tudo. E quando chegar lá, o Senhor fala assim, olha, ela poderia ter feito porque a carne dela queria, mas ela não, ela foi contra. Porque ela estava desejando esse tesouro aqui. Ela estava desejando a recompensa celestial. Então vamos desejar essa recompensa, gente, em nome de Jesus. E o mais importante, tesouro, né? Que é a coroa da vida. A coroa da vida eterna. Tá lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler? Vamos ler porque é isso que tem que queimar no nosso coração. Tiago 1, 12. Diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. É uma promessa, é um tesouro, o maior tesouro, a coroa da vida. Ai, Senhor. Então, gente, hoje é isso, tá? Eu anotei muitas outras coisas aqui, mas tem coisa que o Senhor ministra comigo. E eu passo aquilo, né, que o Espírito Santo quer passar. E também, só um ponto importante, no 24 diz, né, que não pode servir a Deus e a mamon. Então, Deus, ele tá comparando o dinheiro, mamon, né, que é o Deus do dinheiro, a um Deus, a algo que nós adoramos, que nós colocamos a nossa confiança, porque quem é Deus na nossa vida? É a autoridade suprema, é o maior governo em nós, é onde a gente põe nossa confiança, a nossa fé, a nossa dedicação, a nossa esperança. Então Deus, ele tá comparando, sim, o dinheiro, as riquezas a ele. Por quê? Porque ele sabe que é onde mais nós pecamos. Porque sabe onde mais nós colocamos nossa esperança. Porque se eu tiver dinheiro, eu tô segura. Eu não vou ficar sem casa, eu não vou ficar com fome. Meus filhos não vão passar necessidade. Vamos viver muito bem. Então, se eu tenho dinheiro, eu tô segura. Não é assim que nós pensamos? É a realidade. Mas não é a realidade do reino, não é a realidade do céu, não é a realidade dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus querem sim conquistar bens materiais, riqueza, conforto, mas acima de tudo, os filhos de Deus têm um coração nas riquezas celestiais, aonde nem a traça nem a ferrugem vai corroer. Então é lá que tem que estar o nosso coração. Amém? É isso. Vamos orar em nome de Jesus e vamos viver essa sexta-feira para a glória de Deus, tá, gente? Vigiai e orai. Tô escondendo essa mão aqui, gente, porque minha unha já caiu, mas Deus vai dar graça, eu vou fazê-la em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por essa palavra, Senhor. Senhor, que essa palavra, Senhor, encontre, Senhor, corações, Senhor, que tenham terras, Senhor, férteis, ó Deus.
Que essa semente, Senhor, lançada nessa manhã venha germinar nesses corações. Pai, em nome de Jesus, eu sei, Pai, que nós nos preocupamos em passar necessidades. Senhor, que nós nos preocupamos e almejamos, Senhor, viver uma vida terrena confortável, Pai. Isso não é errado, Pai. Porque existem aqui, Senhor, muitas promessas também para nós vivermos nessa terra. Senhor, mas que o nosso coração não esteja nessas coisas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o nosso coração não esteja enraizado, Senhor, nas riquezas dessa terra, Senhor, em dinheiro, em status, Senhor, mas que o nosso coração, Senhor, deseje, anseie, Pai, em nome de Jesus, os tesouros celestiais, assim, Senhor, como Jesus falou, Senhor, nessa passagem. Senhor, perdoa, Senhor, todas as vezes, Senhor, que nós colocamos a nossa confiança em dinheiro, em pessoas. Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos ensina a ter um coração voltado para o reino, Pai. Nos ensina a ter um coração voltado para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Vai tirando toda a raiz, Senhor, de incredulidade, toda a falta de fé e falta de esperança em Ti e na Tua palavra. Senhor, derrama sobre nós, Senhor, nesse dia, nessa manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Derrama sobre nós, Senhor, a unção, Senhor, da fé. Senhor, a unção, Senhor, da esperança, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, tudo, Senhor, que é do céu, Senhor, para nossas vidas. Pai, que nós possamos enxergar com os olhos espirituais, que nós possamos almejar, Senhor, a coroa da vida, Senhor. Que nós possamos alcançar todos esses tesouros, Senhor, que o Senhor nos mostra, Senhor, na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, guarda as nossas vidas, Senhor, guarda as nossas famílias, Senhor, nos dá livramento. Envia os Seus anjos e arcanjos, Senhor, para guerrear, Senhor, as nossas guerras. Contra os inimigos, Senhor, das nossas almas, Pai. Em nome de Jesus, que possamos, Senhor, viver, Senhor, esse dia, Senhor, para a honra, glória e louvor do Teu santo e poderoso nome, Pai. Obrigada por tudo que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.